Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, especialmente porque hoje a gente está iniciando mais uma aula de ciências e todos nós ficamos super ansiosos para as nossas quintas chegarem. Hoje a gente vai continuar com o nosso assunto da importância dos vegetais para a natureza. Nesses últimos dias a gente tem visto que mesmo que muitas vezes a gente não dê muita importância ou até mesmo faça de conta que os vegetais eles não estão presentes no nosso dia a dia, eles são muito importantes para a nossa sobrevivência. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa atividade de casa da semana passada e conhecer um pouco mais sobre esse grupo. Mas antes de começar, gostaria de novamente lembrar a vocês a importância da realização das nossas atividades para que vocês sigam direitinho o cronograma e até mesmo para que vocês acompanhem os ensinamentos repassados. Gostaria de aproveitar o momento para parabenizar a aluna Maria Laura e a aluna Riana, que todas as semanas mandam as atividades tudo certinho para a Tainara corrigir. Continuem assim, tá bom? E os demais que ainda não enviaram, que ainda estão com meio que vergonha de enviar as atividades, não tenha vergonha não. Envia tudo para a tia, que a tia vai estar fazendo a correção. E depois vou estar repassando para vocês o que precisa ser melhorado, se está tudo ok, se não precisa mudar nada. Isso é muito importante para o seu aprendizado e crescimento, tá bom? Na semana passada a gente fez algumas correções e falamos um pouco sobre o processo de polinização e o quanto que ele é importante para que as nossas plantas elas consigam se reproduzir, ou seja, gerar novos indivíduos. Essa semana a gente vai estar fazendo uma correção da atividade que foi repassada na semana passada para casa, que é a lição de casa 3 do nosso livro, e a gente vai estar falando novamente desse assunto sobre a polinização. Logo em seguida, a gente vai conhecer um pouco mais das principais partes que compõem o vegetal. Vamos ver que as plantas, cada partezinha que compõe ela é como se fosse um órgão da gente. Ou seja, é uma parte super importante para que a planta ela consiga crescer, se desenvolver e continuar viva, tá ok? Então, se você ficou curioso para corrigir a sua atividade, ver se você acertou tudo, ou se você ficou curiosa para descobrir um pouco mais sobre essas partes que compõem os vegetais, vem comigo que eu vou te ensinar tudo. A nossa lição de casa 3, ela está lá na página 53 e 54, e a primeira questão, ela já começa logo com um poema, muito bonito inclusive, que vai estar falando sobre a turma da primavera. A primavera, para quem não sabe, é a estação do ano no qual a gente tem mais presença de flores e frutos, né? Onde as plantas elas estão em alto processo de reprodução. Então vamos lá ler um pouco? Deixa eu pegar aqui o pincel. Ó, a primeira questão diz assim: leia o poema abaixo e responda. A turma da primavera. Nos dias abandonados, por culpa de certos senhores, ficaram desempregados os beija-flores. Vamos comprar regadores e semear sem sossego, para dar aos beija-flores um novo emprego. O Sidônio Muralha, né, é o autor desse lindo poema, né, A Turma da Primavera, e é um poema que, como vocês observaram, ele vem trazendo uma questão muito importante da gente estar discutindo, que é o fato dos beija-flores ficarem desempregados. Alguns de vocês aí já imaginaram que os beija-flores trabalhavam? Pois é, eles trabalham muito. E não só os beija-flores, mas como outros animais, eles nos ajudam bastante no processo das nossas plantas elas continuarem vivas, se reproduzindo e dando belíssimos frutos e alimentos para nós. Vamos logo lá para a letra A? A letra A está lá na nossa página 54 e ela diz o seguinte: o poema afirma que nos jardins abandonados os beija-flores ficaram desempregados. Explique o que entendeu sobre esse trecho do poema. É uma resposta que, como vocês podem ter deduzido, é uma resposta pessoal. Mas o que a gente pode imaginar e o que eu vou estar dando sugestão para vocês estarem observando se a resposta de vocês estão correta. Na realidade, o beija-flor, né, os jardins abandonados, eles não vão possuir flores. Como eles não vão possuir flores, eles não vão estar atraindo os beija-flores. Então, o que é importante? É importante que a gente cuide dos nossos jardins para que eles sempre tenham bastante flores e desse modo os nossos beija-flores eles não fiquem sem emprego, ou seja, não fiquem sem as flores para eles fazerem o processo de polinização. Então, se você conhece aí algum jardim que está meio abandonado, lembre-se que ali vai ter um beija-flor que está desempregado. Então, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade de estar cuidando das nossas áreas, onde a gente tem bastante plantas e vegetais,
para que os nossos animais que necessitam diretamente desses seres, eles não fiquem sem o seu alimento e desse modo ele continue contribuindo para a natureza, ok? A letra B diz assim: podemos afirmar que os beija-flores ajudam a polinizar as flores? Por quê? O próprio nome já fala, né? Beija-flor. É como se o beija-flor, esse pássaro, ele estivesse a todo momento realmente beijando as pequenas flores. E aí eu queria saber de vocês, aí de casa, vocês acham que pelo esse nome beija-flor, eles ajudariam a polinizar as flores? E por quê? Na realidade, sim, né? Os beija-flores, quando eles vão beijar a flor, vamos usar essa palavra, com o seu bico, os pequenos grãos de pólen acabam se grudando nessa região do bico, além de se grudar também em algumas regiões do corpo onde há penas. E aí, desse modo, o beija-flor ele acaba influenciando esses grãos de pólen ser levado de uma flor para a outra. Quando esse processo acontece, ele vai estar ajudando no processo de polinização. E aí, desse modo, as nossas flores, elas conseguem belíssimamente estar florindo, né? E futuramente dando seus belos frutos para que a gente possa se alimentar e servir aí para a nossa natureza estar cada dia mais diversa, cada dia mais bonita, tá bom? A letra C pergunta o que para vocês? Explique o que é polinização. Nós já até comentamos sobre isso aqui em outro momento, né? Que na realidade a polinização, ela vai ser aquele transporte onde certos animais ou agentes da natureza, como é o caso do vento e da água, eles acabam transportando grãos de pólen da parte feminina de uma flor para a parte masculina da mesma flor ou de outra. Pode acontecer de ter flores onde ela vai ser tanto flor feminina como flor masculina no mesmo indivíduo, mas vai acontecer de ter algumas plantas onde elas vão preferir ter as suas flores masculinas e as suas flores femininas de forma separada. E desse modo, quando a gente vai ter esse transporte de grão, de grão de pólen, a gente chama isso de polinização. E essa polinização ela é importante porque ela ajuda no processo de fecundação da planta e de reprodução da mesma, dando assim a oportunidade de que novos indivíduos sejam gerados. Muito legal, né? E o mais interessante é que esse pequeno grão de pólen, muitas vezes, ele não é nem enxergado por nós. Então, veja só a importância que as pequenas abelhas, elas dão para as plantas. Muitas vezes, a importância é essa que nem nós, que somos seres humanos, que somos considerados seres racionais, não conseguimos observar. Então, veja mais, observe mais as suas plantinhas ao seu redor, para que desse modo você consiga ver a grande importância que ela tem na nossa vida. A segunda questão pergunta o seguinte para vocês. Além do beija-flor, existem outros animais considerados polinizadores? Escreva o nome de 2 deles. Eu até trouxe aqui essas belíssimas imagens, né? Onde a gente vai ter outros animalzinhos que são considerados sim polinizadores. Na natureza a gente vai ter vários desses seres que ajudam as plantas no seu processo de reprodução. E aí desse modo acaba auxiliando a própria natureza no desenvolvimento da sua biodiversidade. Alguns das quais a gente pode estar citando são as abelhas, os morcegos, aves, porque além do beija-flor a gente vai ter outras aves que também ajudam nesse processo de polinização, e os insetos também, como é o caso das borboletas, como é o caso de alguns outros animalzinhos, como formigas e outros de pequeno porte que acabam ajudando nesse processo de polinização. A terceira questão pergunta o seguinte para vocês. O que poderia acontecer se os polinizadores entrassem em extinção? Explique. Levando em consideração a importância que os animais eles têm para que as plantas se desenvolvam, imagina só amanhecer num determinado dia onde todos os seres polinizadores eles tenham simplesmente desaparecido. O que é que vocês acham que poderiam acontecer? Na realidade, iria acontecer um dos maiores desastres naturais, né? Os maiores desastres da natureza. Por quê? Esses animais eles acabam ajudando no processo de polinização. Existem algumas plantas, como nós já conversamos, que esse processo de polinização, ou seja, esse transporte do grão de pólen, é levado pelo vento e pela chuva. E o que iria acontecer? Muito provavelmente, aquelas espécies que não conseguem ter esse grão de pólen sendo transportado pelo vento ou pela chuva, elas teriam a sua quantidade de plantas, né, reduzidas ou totalmente iriam desaparecer, o que iria acabar afetando diretamente a nossa vida, uma vez que a nossa alimentação ela depende diretamente dos alimentos que provêm
das plantas. Basta você lembrar que todos os dias você come arroz e feijão. Arroz e feijão também é uma planta. E para que essa planta ela venha a se desenvolver, ela precisa da ajuda desses seres, né, polinizadores que fazem esse transporte dos grãos de pólen. Então veja só a importância que esses pequenos animais têm para a natureza e o quanto as plantas elas observam também a importância e a necessidade delas viverem de certo modo em conjunto com esses seres polinizadores, para que assim a gente tenha uma natureza equilibrada e uma biodiversidade muito bela e diversa, tá bom? Ok. A gente já ficou sabendo que as nossas plantas elas passam, né, pelo processo de reprodução. E é esse processo de reprodução que acaba garantindo com que a gente tenha uma grande quantidade, né, de plantas diversas, na realidade, na natureza. E aí você já deve ter observado em algum momento da sua vida, observando o quintal da sua casa, o jardim da sua vovó, ou outras partes dos locais onde você já frequentou, que a gente consegue observar que na natureza a gente tem vários tipos de plantas. E essas plantas, muitas vezes, elas são muito diferentes umas das outras. Então, a gente vai estar conhecendo hoje um pouco mais sobre as principais diferenças que existem, né, entre as plantas, e desse modo a gente vai estar conseguindo observar as principais estruturas que compõem cada diferença dessa, tá bom? Então vamos lá. As plantas elas são vistas por toda parte e possuem inúmeras características que as diferenciam. Aí você já deve ter observado que a gente tem plantas enormes, né, que ocupam grandes proporções, como é o caso aqui dessa planta que ela é típica da Amazônia e ela é chamada de samaúma. A samaúma ela é uma planta gigantesca e ela tem um caule e uma raiz muito grande, onde dá para as pessoas ficarem escondidinhas aqui dentro. Olha que legal. E o que acontece? Essa samaúma, ela é um exemplo de planta, né, que a gente tem, que ela realmente tem uma grande proporção e ela ocupa um espaço muito grande. Mas da mesma forma que a gente vai ter plantas com grandes proporções, que é o maior caso da samaúma, a gente vai ter algumas plantas que elas vão ocupar poucos centímetros, como é o caso dos musgos. Todos vocês já devem ter visto essas pequenas plantinhas grudadas, né, sobre troncos de outras plantas, grudadas sobre rochas de rios, quando vocês vão viajar em épocas de cheia, né, dos rios, esses locais. E é o que acaba acontecendo. Muitas vezes a gente não dá importância a essas plantas de pequeno porte, porque o nosso olhar está mais voltado para aquelas que são de grandes dimensões. Mas é válido ressaltar que essas de pequeno porte, elas também são importantes para o equilíbrio da natureza. Como, por exemplo, é o caso dos musgos. Os musgos, para quem não conhece, vocês vão passar a observar elas melhor agora, quando vocês forem visitar as áreas, né, onde vocês vão ter o maior contato com a natureza. Por quê? Essas plantas, elas são consideradas as plantas mais primitivas existentes até os dias atuais no nosso planeta Terra. Elas estão presentes ali, fazendo com que elas sejam agentes principais do equilíbrio da natureza. Sempre quando há algum tipo de perturbação ambiental, por exemplo, quando eu estou na floresta e aquela floresta está passando por algum tipo de desequilíbrio, esses musgos, eles alertam essas pessoas que estudam as plantas. Alertam de que maneira, professora? Desaparecendo daquele local. Então, veja assim, seja as plantas de grande ou pequeno porte, elas vão ter, sim, muita importância para a natureza, e a natureza entende isso. Por isso que a gente deve passar a observá-las com outros olhos. As plantas, né, elas também podem ser, em alguma situação, cheias de cor ou monocromáticas, ou seja, aquelas que vão ter poucas cores. Algumas delas vão ter muitas folhas e flores, outras não vão ter folhas ou vão ter pouquíssimas folhas, outras vão ser cheias de flores, outras ainda já não vão ter flores nenhuma. E isso não tem problema nenhum, porque o importante aqui é que essas plantas elas nos ajudem e ajudem a natureza a se manter equilibrada. As plantas, gente, elas podem ser formadas por algumas estruturas principais. São elas a nossa raiz, o nosso caule, as nossas folhas, flores, frutos e sementes. Professora, todas as plantas elas são formadas por essas partes? Não. A gente vai ter plantas que elas
elas só vão conter, por exemplo, raiz, caule e folhas, né? Outras plantas a gente não vai ter a presença de frutos, flores e sementes. Professora, como é que elas conseguem se reproduzir? Através de outros métodos. Professora, uma planta que não tem fruto, para que ela serve? Muitas vezes a planta que não tem flor e fruto, ela vai servir mais como um agente que vai estar diretamente ligado para ajudar a natureza. Ajudar de que forma? Mantendo ela equilibrada, mantendo o ar purificado. Então, não necessariamente todas as plantas que a gente conhece ou que estão presentes na natureza têm a necessidade de ter todas essas características. Vamos conhecer agora as principais funções dessas estruturas principais, que é a raiz, o caule e as folhas dentro de uma planta. A raiz é essa parte que geralmente ela vai estar presente logo abaixo do solo. É uma das partes da planta onde a gente geralmente não a vê. Por que a gente não a vê? Porque ela vai estar, como eu já disse para vocês, aterrada, né? Fixada ao solo. E o que é a principal função dela? É justamente estar ajudando esse vegetal a ficar fixado ali no solo e também de estar absorvendo água e sais minerais desse solo. Essa água e esses sais minerais ela vai ser enviada para todo o corpo da planta, o caule, as folhas, os flores e os frutos, caso esse estiver presente aí nessa plantinha. E o mais interessante é que essa raiz, por mais que a gente muitas vezes não a veja nas plantas, ela é parte fundamental para que a minha planta ela continue a crescer. Então, desse modo, se uma planta ela tiver algum probleminha lá na raiz, infelizmente, ela não vai conseguir se desenvolver direitinho. O caule, né, é a outra parte da nossa plantinha que vai estar diretamente relacionado com a sustentação de alguns órgãos dela, como é o caso das folhas e flores. Isso mesmo, as folhas e as flores, elas são órgãos essenciais para a sobrevivência da minha planta. Então, não vá sair arrancando as flores e as folhas da minha árvore só porque você acha bonitinho não, tá bom? Outra coisa é que o meu caule, muitas vezes, ele serve de reserva energética para a minha planta, ou seja, ele deixa guardadinho lá dentro dele substâncias que vão estar sendo utilizadas em outros momentos para a minha planta crescer. Além do mais, na maioria das vezes, aqui no meu caule ele vai ter essa cor mais esverdeada na maioria das plantas, porque ele vai estar diretamente relacionado com o processo de fotossíntese, onde a gente vai ter a presença de um pigmento conhecido como clorofila. Essa clorofila vai ajudar a minha plantinha a estar absorvendo luz solar e aí desse modo estar realizando as suas atividades. E por fim, a estrutura que a gente vai estar comentando hoje é a minha folha, né? Que geralmente é uma estrutura que a gente consegue observar bem nas nossas plantas. Lembrando que a minha folha ela pode ser de diversas formas e formatos também. A folha ela vai ter como principal função ser responsável por absorção da luz. É através da folha que a minha planta ela consegue fazer o processo de respiração, o processo de transpiração e o processo de fotossíntese que a gente já comentou em outros momentos aqui. Ou seja, essa planta ela vai estar absorvendo a luz e logo em seguida, quando ela terminar de absorver a luz, ela vai conseguir transformar essa luz junto com outras características que a minha planta vai ter, como é o caso do gás carbônico que ela vai ter absorvido do ambiente e também da água que vai ter vindo das raízes para a produção do seu próprio alimento, que vai ser a glicose. Então, a folha, na maioria das vezes, ela vai ter essa corzinha esverdeada justamente devido à presença desse pigmento que a gente já conversou aqui, que é chamado de clorofila e que ajuda a minha planta a ter essa coloração. Então, veja só o quanto essas partes, né, essas estruturas, elas são importantes para que a minha planta ela se mantenha viva, ela se mantenha crescendo, e especialmente ela se mantenha desenvolvendo e contribuindo para que a natureza ela esteja equilibrada e esteja, de certo modo, vivendo de uma forma bem biodiversa no nosso ambiente. Gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham descoberto um pouco mais sobre as nossas plantas, tenham visto o quanto elas são importantes para a nossa sobrevivência. E na próxima semana a gente volta para falar um pouco mais sobre esses organismos incríveis que são os nossos vegetais, tá certo? Espero que vocês estejam bem. A Tainara está morrendo de saudade e desejo a todos vocês um excelente restante de semana. Tchau!